Bom, chegamos finalmente no nosso último vídeo-aula do curso básico de Automatizando o Teste de Software com Selenium. E nessa segunda dica, eu vou lhe ensinar como criar sua própria ferramenta de execução de testes. Ao decorrer do curso, você pode acompanhar a eficiência do servidor HTML Runner no que se diz respeito à execução dos scripts de testes em diversos browsers. Porém, a manutenção dele torna-se cansativa quando os testes forem executados em inúmeras vezes. Ou seja, ninguém merece ter que ficar abrindo o arquivo BAT e alterando os parâmetros. Nesse caso, a suíte ou então o browser em que o teste será rodado. Pensando nisso, eu vi uma possibilidade de integrar, uma GUI, que no caso é uma interface gráfica de usuário, a esse arquivo BAT. Foi onde surgiu essa ferramenta, a qual eu dei o nome de HTML Runner GUI. Ela foi desenvolvida em Object Pascal, utilizando a IDE Lazarus, que é como se fosse o Delphi, porém gratuito. E essa ferramenta ela consiste na seguinte lógica. Eu vou informar os parâmetros aqui de teste, que no caso é o URL base, o navegador a qual eu pretendo executar esse teste, a suíte de teste, e aqui será onde meu relatório será exportado, a qual é uma variável, aliás, é uma constante já pré-definida, com duas funcionalidades. Uma para executar o teste e a outra para exportar essa configuração de teste em um arquivo zipado, a qual eu vou poder executar quantas vezes eu quiser futuramente. Então, pessoal, eu não vou aqui mostrar como desenvolver essa ferramenta do zero, mas o objetivo da videoaula é só mostrar a vocês que é possível criar essa ferramenta, seja na linguagem que você quiser. Eu desenvolvi em Object Pascal, mas você pode desenvolver em Java, você pode desenvolver em C#, você pode desenvolver em Python, em qualquer linguagem que você quiser. Eu só vou apenas mostrar o conceito, de como é a estrutura do código-fonte. Inclusive, os fontes serão enviados a vocês em anexo a esse curso. E você terá uma noção como é feito essa ferramenta, ok? Então, vamos à parte prática agora. Aqui na minha pasta Selenium, eu criei aqui uma pasta chamada HTML Runner GUI e dentro dela estão os fontes do projeto. Uma vez que você instalar o Lazarus, que é essa IDE, você encontra ela em qualquer site de download de programas gratuitos. E uma vez instalado, você vai executá-lo. Deixa eu sair aqui, clicar aqui nele. E você vai abrir o projeto. Você vai aqui em abrir e vai acessar lá a pasta, onde estão as fontes, e vai selecionar o project, o arquivo de projeto. Ele vai aparecer um aviso aqui, você clica em abrir projeto, assim mesmo. E aparentemente ele não vai fazer nada, porque ele inicia meio que em background assim mesmo, Mas vindo nessa opção aqui de formulários, ou apertando Shift F12,
vai abrir esse assistente listando todas as telas do seu projeto, que nesse caso é apenas uma. Está aqui o projeto que eu criei, tá, pessoal? E eu vou mostrar para vocês o código-fonte, só para vocês terem uma ideia como funciona a estrutura. Eu vou apertar F12, ele vai exibir para mim essa tela com o código-fonte. Então, só para você entender, né? É porque eu estou tentando explicar, principalmente para quem nunca programou em Object Pascal. Então, se você reparar aqui, para cada elemento foi criado um método baseado no evento daquele elemento, tá? Então, por exemplo, no elemento botão executar, tá? Aqui ele criou um método referente ao evento clique. Então, toda vez que eu clicar no botão executar, ele vai reproduzir esses comandos aqui, tá? Onde eu peço para ele verificar o navegador que foi selecionado, tá? E esse navegador será armazenado em variável. Ele também armazena em variável a URL, tá? Que eu informei. E também armazena em variável a suíte, o arquivo HTML da suíte que eu informei lá no campo. E, consequentemente, eu peço para ele já alterar o ícone do relatório de indisponível para disponível, porque eu já concluo que um relatório será criado, tá? E em seguida eu peço para ele criar o arquivo bat, onde eu escrevo nesse arquivo aquela chamada, né, ao HTML runner, passando os parâmetros, né, que são o navegador, a URL base, a suíte e o relatório de teste. Eu fecho esse bat, salvo esse bat, fecho ele e executo, ok? Na funcionalidade exportar, acontece praticamente a mesma situação, pessoal. Eu defino o navegador, a URL, defino a suíte de teste, né? Sendo que eu não vou, nesse caso, executar o bat. Eu simplesmente vou localizar o programa o compactador, né, do seu computador, que no meu caso aqui é o WinRAR, e vou pedir para que ele crie esse arquivo bat, né, passando os parâmetros. E em seguida eu peço para ele copiar o drive de navegadores, tá, que está lá na pasta dos fontes, para ele copiar juntamente com o HTML runner e o próprio arquivo bat. Então, eu faço uma cópia dos três, né? Repetindo, o arquivo bat, os drives dos navegadores e o próprio HTML runner, tá? E ao fazer uma cópia deles, eu compacto em um arquivo zip, tá? E esse arquivo zip ele é salvo em alguma parte, a qual eu defino aqui no meu elemento save file, tá? Então é isso, pessoal. É uma explicação assim bem rasa, tá? Porque o intuito mesmo é só para você entender a lógica, tá? Não estou aqui querendo fazer a aplicação, né, a ferramenta do zero, mas é só para você ter uma noção, tá?
Através dos fontes, quando você baixar o Lázaro aí na sua máquina e abrir os fontes, você vai poder entender um pouco melhor, tá bom? Mas a lógica em si é essa, tá ok? Então, eu vou fazer uma execução aqui de um teste para você ver como ele funciona na prática. Eu vou trocar aqui, F12, beleza. Eu vou dar um run aqui, que é o executar. E está aqui a nossa ferramenta, rodando. Tá? Se eu tentar executar sem informar nada, a ferramenta ela já apresenta as suas devidas críticas em ordem. Né? No caso, ele pede primeiro para eu informar uma URL válida. Né? Se eu informar uma URL qualquer, ele vai dar o erro, porque ele exige um padrão, né, de URL com HTTP, né, ou HTTPS. Então, eu vou informar aqui a URL base do nosso teste, que no caso é inovetest.com.br. Okay? Se eu tentar executar de novo, ele vai dar um aviso, né, informando que eu devo informar a suíte, né, que eu quero executar. Então, eu vou clicar aqui para procurar essa suíte. E na minha própria pasta Selenium está aqui a suíte de teste contendo 2 casos de teste. Então, eu vou abrir a suíte. Lembrando que só pode ser suíte, tá, pessoal? Não pode ser casos de teste, tá? E outra coisa, o arquivo não pode ter espaço. Quando você chama uma suíte, não pode haver espaços, tanto no diretório dela, quanto no próprio nome do arquivo. Tá, ok? Então, procure colocar em um caminho cujas pastas, os nomes das pastas não tenham espaços e a própria suíte também não tenha espaços. Tá, ok? Porque acaba dando erro. Então, depois que eu informei a URL base, a suíte, eu posso escolher aqui qual navegador eu quero que ele execute. Eu vou escolher Chrome. Tá? E a parte de relatório está como indisponível porque eu ainda não executei. Então, eu vou executar agora. Tá? Repare que não tem nenhum Chrome aqui aberto. Eu vou clicar em executar. Ele vai inicializar o HTML runner, porque se você viu lá no método, né, ele cria esse arquivo bat, passa os parâmetros e executa o arquivo bat. Então, ele executou aqui meu HTML runner com os parâmetros e já está executando o teste, pessoal, no Chrome. Executou o primeiro caso de teste, que é validar o layout da tela. Agora vai executar o segundo, que é validar a crítica dos campos. Olha lá. Pronto. Terminou os testes. Ele passou a exibir aqui o relatório como disponível. Calma aí, talvez não está aparecendo porque leva um tempinho. Agora foi, pessoal. É porque leva um tempinho para gerar o relatório. Por isso que não apareceu aqui a opção para clicar. Então, você vê que já está aqui como disponível. E se eu clicar, ele já vai abrir a pasta onde foi gerado aquele relatório. E eu vou poder clicar no HTML, que é o relatório. É o mesmo contexto do HTML runner, pessoal. A diferença é que eu estou executando por uma interface gráfica do usuário. Tá? Então, está aqui, os 2 casos de teste executados com sucesso, nenhum erro. E os detalhes aqui da execução. Tá? E aqui existe a opção exportar, onde eu posso exportar essa configuração de teste
para executar quantas vezes eu quiser sem necessidade da GUI. Então, se eu vim aqui e clicar em exportar, o sistema vai abrir uma tela aqui do Windows, onde eu vou informar o local onde eu quero que salve esse projeto. Eu vou escrever aqui i9test, tá? E vou salvar. Vou salvar. Deixa eu ver aqui. Não, vou salvar aqui em. Vou salvar em C2.selenium, que é a minha pasta padrão. Ok? Salvar. Esperando um pouco, que ele está fazendo todo o procedimento de exportação. Bom, conseguiu exportar, zipou o arquivo e sucesso. Projeto de teste exportado com sucesso. Ok? Eu vou fechar aqui. Aliás, vou deixar minimizado aqui. E vou lá em C2.selenium. E está aqui o nosso projeto zipado. Eu vou dezipar ele. Vou excluir isso aqui. Pronto. E agora eu vou acessar a pasta. E está aqui os arquivos necessários para eu conseguir rodar aquela configuração de teste. Então, se eu der 2 cliques aqui no arquivo BAT, ele vai fazer o mesmo procedimento que fez a ferramenta. Tá? Então, eu vou clicar de novo. Ele inicializa o HTML Runner, que chama o Chrome, e começa a executar cada caso de teste. Automaticamente gerou o relatório também aqui na pasta. Está aí, pessoal, relatório bem parecido também, ó. Rodou os 2 casos de teste, ambos deram sucesso na execução. Ok? Então, é isso, pessoal. A ferramenta de execução de teste, ela é ideal, né, para que você possa delegar essa função de executar os testes multi-browsers, né, para qualquer pessoa da equipe que às vezes não tem conhecimento assim de programação, né, de linha de comando do DOS, sabe? E facilita muito porque é algo muito visual, sabe? Então fica essa ideia aí de você criar uma GUI para executar esses testes usando o motor, digamos assim, do HTML Runner.